BNDES apresenta mais uma edição da FLUP Pensa. É um evento que nós realizamos em parceria com o British Council, com a Rede Globo de televisão, com a Secretaria Municipal de Educação e com o Sistema Firjan através do SESI Cidadania. Eu estou encantada com esse projeto. Eu acho que, numa tarde de sábado, ver um auditório cheio de pessoas interessadas em consumir e produzir cultura é um belíssimo sinal do futuro do Brasil. Eu acho que só a cultura, a arte, só isso vai realmente conseguir fazer a gente começar a pensar e nos resgatar. Eu dou parabéns a todos vocês que enviaram textos, porque escrever é um ato de muita coragem. A gente tem que enfrentar os nossos fantasmas, os nossos medos, a nossa solidão. Escrever é um processo de catarse. A gente nem pensa, mas a gente está colocando ali tudo que machuca a gente. Então, quem teve a coragem de aceitar esse desafio e até de se expor na sua vaidade, porque alguns são excelentes, outros mais ou menos, mas todos são maravilhosos porque aceitaram o desafio, também é dar a cara a tapa, e isso é preciso ter muita coragem para fazer. Então, eu começo cumprimentando vocês por tudo isso. Eu tive 10 textos na mão, separei alguns assim que me chamaram a atenção, alguns que eu comentei com o Júlio, me faltou a informação da idade que eu estou vendo agora, que são todos mais ou menos adultos, e do nível de formação acadêmica, se é primeiro grau, eu não sei como é que chama hoje, se é universitário, sei o que não é. Eu acho que isso é importante para quem está lendo o texto fazer um julgamento, porque eu tenho aqui, não vou ler, mas eu tenho aqui na mão um texto tão simples que parece uma redaçãozinha escolar. A pessoa que fez esse texto até teve uma excelente ideia, mas ela ficou num nível aqui, muito, muito superficial, muito... Então, e esse foi o texto mais simples que andou na minha mão. Por outro lado, apareceu um que eu até vou ler o parágrafo final, de uma pessoa que tem que amadurecer muito, mas muito. Todos vocês, aliás, precisam amadurecer muito o escrever. Então, essa pessoa aqui contou uma história de um menino que estava meio enciumado, meio chateado, porque os pais iam se mudar de cidade, porque havia um neném novo na parada, não sei o quê. E eu estou lendo lá a história, descobrindo um verbo que está errado, descobrindo um abuso excessivo de pronome, enfim, um monte de coisas que a gente podia conversar, e aí a pessoa me passa uma rasteira. Ela escreve no finalzinho, o conto vem assim, simplesinho, o menino reclamando disso, daquilo, a mãe grávida. Então, na hora do jantar, quer dizer, a personagem que está contando o conto, resolveu que colocaria um pouco de pimenta no suco, só para animar um pouco a refeição. Quando a sua mãe pegou o copo e tomou um gole, foi um alvoroço. Ele não entendeu o motivo de tanto descontrole, afinal, era só pimenta. Logo depois que seu pai chegou do hospital, descobriu. A mãe era alérgica, o bebê não. Ou pelo menos não que ficasse sabendo, pois ele nunca chegou em casa. Eu achei esse final assim, até arrepiada. É absolutamente surpreendente, muito bem escrito. A pessoa que fez isso tem o talento, tem que amadurecer, tem que trabalhar muito, né? Depois eu encontrei um bastante poético, que eu tirei um pedacinho só. É um diálogo entre duas pessoas. E ele tem um momento que ele diz assim: eu uso o seu nome e você me respeita, me alegrando. Vou te confessar uma coisa. Eu, olhando pelos olhos dos outros, já tenho muito tempo.
Só que agora estou tomando seus olhos para mim e pensando e sentindo minha imaturidade de vivências. Preciso me apressar, porque o corpo também tem um tempo diferente de todos os outros, e ir usar o meu nome e o seu, e levar a sua semana para passear com você dentro e resgatar meus sonhos do travesseiro deixado no sofá. Senão morrerei sem ter passado por tempo, ano, árvore, esquina, pensamentos, sem ter usado o meu nome. Essa pessoa realmente é um poeta, escreve muito bem. Eu sugiro que ela invista na carreira e torno a repetir, é trabalho de suor. A inspiração é 5%, o resto é 95% de trabalho mesmo. E eu fiquei feliz na leitura desses textos. Eu li todos, até os que não era para ler. Até os que não era para ler, porque eu sou leitor. Eu estou com um amigo meu aqui querido, Rafael Sveiter, que integra o Corujão da Poesia, e agora que eu ouvi ali, ele vive brigando comigo, dizendo, não, mas você escreve. Eu digo, mas não é o meu ofício é ser leitor, né? E como leitor, eu me sinto abalizado para estabelecer críticas elogiosas, ou contundentes, ou politicamente incorretas aos escritores. Então eu queria falar de algumas características que predominam nesses textos, que são todos eles de muita sensibilidade social, eu observei, mas aqui tem, por exemplo, um conto que eu fiquei fascinado, que é sobre uma idosa e uma outra pessoa, que seria uma criança, uma adolescente, que estariam num quarto de hospital e que teriam feito uma traqueostomia, e o médico está propondo que elas conversem, que elas exercitem a fala de uma outra forma. E achei esse texto um texto sublime. Gostei muito de um outro texto que fala sobre um assalto no Largo da Carioca, em que meninos e adolescentes, na verdade é uma pequena quadrilha preparada, que trabalha assaltando pessoas frágeis e vai assaltar uma idosa, e no momento de que a idosa agarra o garoto e a quadrilha foge, surge ali uma comunhão de olhar, né? Uma comunhão de olhar, e ela percebe a fragilidade do menino e como é que a plateia quer o sangue daquele menino, né? Como é que a plateia deseja. Só achei que o encerramento, que seria maravilhoso, quando o autor, o escritor, diz que o menino, ao terminar, ao se livrar do linchamento e vai se despedir da senhora, ele bate a carteira de qualquer jeito, né? Ele termina batendo a carteira, levando a carteira, roubando, mesmo agradecendo a ela, mesmo ela tendo resgatado o menino da possibilidade da violência. Ele leva a carteira, porque esse é o trabalho dele, não foi dado a ele nenhuma outra alternativa, mas o escritor coloca um outro parágrafo, que é dizendo que o menino estava depois remexendo a carteira e descobre que a mãe, aquela mulher que o socorreu tinha o mesmo sobrenome, o nome da mãe. Eu acho que seria interessante se o conto terminasse ali, naquele ato de bater a carteira, como tem um outro conto do elevador, que é fantástico, maravilhoso. Esse me deixou assim, eu acho que daria um curta-metragem, até depois quero apresentar isso a cineastas, em que um jovem e uma senhora estão esperando o elevador, a senhora está com medo do jovem, e o jovem entra no elevador, e eles estão amedrontados, e ela está amedrontada. E o elevador para repentinamente, dá uma pane, e nessa pane
ela começa a falar compulsivamente e ele mudo, até que ela pergunta o que ele está fazendo ali. O autor comete um pequeno erro, em vez de botar terraço, ele bota térreo, dizendo que o jovem está indo para o terraço, ver o pôr do sol, e ela diz que está indo visitar uma amiga que mora no último andar. E quando eles terminam a conversa no elevador, e que o elevador volta em movimento, e que ela chega à casa da amiga e começa a conversar, o corpo do rapaz atravessa na frente da janela e o conto acaba. Esse eu achei realmente algo que dispensa todo e qualquer comentário, porque achei uma história muito bem contada, concisa, curta, e como diz Ângela, eu também penso, né, que quanto menos no ofício da escrita, que é um pouco diferente do ofício de quem fala, de quem discursa, né? Quando falamos, precisamos de muitos recursos, mas quando você conta uma história, a situação fica mais diferenciada, né? Você precisa impactar de alguma forma, alcançar o coração, alcançar os neurônios do leitor, alcançar a emoção, e você não está ali. É a tua obra, é o livro, está aqui, é a Ângela lá na sua mão, né? E não é como a Ângela aqui contando a história desse livro.